Bom dia, galera. Sejam bem-vindos ao Vida no Campus. Mais um programa. Ontem teve o Momento Nibra e hoje o Vida no Campus. Eu estou aqui com ela, que arrasta multidões, aqui arrasta alunos para congressos, meets e simpósios. Vanushka Portugal, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Olá, bom dia. Já vocês estão enjoados de tanto me ver no programa, mas hoje é outro assunto com outro curso. E vamos, que hoje é muito assunto, coisa que interessa bastante os alunos e bastante conteúdo hoje. Com certeza, a gente sempre fica pensando, será que vai dar o tempo de 1h30? A gente sempre passa, né? Tá tendo sempre que passar. Professor, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao Vida no Campus. Oi, Giovana, obrigado. Tudo bom com vocês? Pessoal de casa, hoje o papo vai ser bom. A gente vai falar sobre muita coisa da enfermagem, perspectivas futuras e, como sempre, agradecer a professora Vanushka, né, que traz sempre inovação para a nossa área. Gleice, que vai ficar ligadinho nas perguntas de vocês do YouTube, então fiquem mandando sempre. Bom dia, Gel. Bom dia a todos os professores. Vou estar aqui sim ligadinha nas perguntas. Então, até já. E é isso, a gente vai iniciar com o programa, vamos falar um pouquinho sobre o curso de enfermagem. É um curso amplo, que abrange várias áreas e, ao meu ver, assim, como eu não sou da área, creio que teve um boom, né, agora com a chegada da pandemia, né, infelizmente, mas pode ficar à vontade, professora. Teve uma visibilidade muito grande, a procura também aumentou nas universidades, a procura de estar cursando enfermagem por conta dessa visibilidade que Giovana acabou de falar. A área da saúde em geral ou apenas a enfermagem? Como a minha vivência é mais com a parte do cuidado da enfermagem, eu acredito que as outras áreas também, como medicina, psicologia, que foi uma área também que foi muito procurada por conta da pandemia, e houve várias doenças de saúde mental que afloraram na população, e eu acredito que seja outra área que foi bastante procurada. Professor, como é que foi seu encontro com a enfermagem? Giovana, o encontro com a enfermagem aconteceu muito cedo, né? Eu era jovem, eu era ainda adolescente e na família muitos problemas de saúde aconteciam e eu sempre tive interesse sobre aquilo, né? Para tentar resolver aqueles problemas. E a partir de então eu comecei a me interessar. Foi quando em 2008, né, entregando a idade, eu comecei o curso de enfermagem, formei em 2013 e desde então me dediquei a estudar enfermagem, né, tanto na especialização, fazendo mestrado, agora faço doutorado e também atuando, né, atuando como enfermeiro realmente de assistência de terapia intensiva. Então a enfermagem me encontrou. Entendi. E a sua área de atuação é na terapia intensiva? Você pensa em explorar outras áreas ou essa é a sua paixão? Desculpa, a área de João Vitor, são várias. Eu digo que ele não consegue dar conta, eu fico me perguntando a ele como ele consegue dar conta, num período tão curto do dia, fazer tanta coisa que João Vitor faz. Então, João Vitor é um profissional diferenciado, é um profissional que ele abrange várias coisas da área da enfermagem ao mesmo tempo e com excelência. Vanushka, é um requisito mínimo para estar aqui na Unibra, tem que ser diferenciado, tem que ter um temperinho ali diferente, né, professor? Não tem como, né? Na verdade, a gente que dá aula, nós professores, nós temos que estar inteirados de tudo, né? Nós falamos de tudo. Os alunos fazem perguntas diversas, então a gente tem que saber um pouco de tudo. Mas, de fato, né, eu não sou tudo isso que Vanushka falou, não, mas eu me dedico à terapia intensiva, especialmente terapia intensiva pediátrica. Eu trabalho hoje no hospital de referência de Covid aqui no estado, que é o Hospital Corrêa Picanso, onde a gente é referência não só para Covid, mas também para as outras doenças infecto-contagiosas, aquelas doenças que o povo tem muito medo, meningite, por exemplo, sarampo, coqueluche, tá? Então essa é a minha área e também a área da docência, né? E aí é área de emergência, terapia intensiva e saúde da criança, são minhas três grandes áreas. Entendi. E falando agora do diferencial do curso de enfermagem aqui da Unibra, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vai ler isso aí, Gel? Ou a gente já pode falar? Pode ficar à vontade. O diferencial do curso aqui da Unibra é a estrutura da instituição, a grade curricular da gente abrange não só a parte de bacharelado, mas hoje a gente sabe que não existe mais cursos oferecidos de graduação na área de licenciatura aqui dentro do estado de Pernambuco. E aí a gente também oferece disciplinas na área pedagógica aqui na instituição. A gente
conta com diversos laboratórios de simulação realística. O aluno, além de fazer a vivência no hospital, ele tem aqui a vivência dentro da universidade, como o laboratório de simulação realística de CME, de centro cirúrgico, de semiotécnica. Então, isso abrange outras áreas que o aluno poderia não ter a oportunidade de estar dentro do hospital. Em outras instituições a gente vê isso, a gente tem um diferencial que é nosso esse. Esse é um diferencial nosso. Esse laboratório mesmo de CME, em outras instituições, o aluno ele não tem a oportunidade de estagiar dentro do Central de Material de Esterilização, e aqui na faculdade a gente tem o laboratório mesmo. Eu falo que é de simulação realística porque o laboratório funciona. Os alunos eles praticam como se estivesse dentro do hospital. Então, isso é um diferencial da gente hoje aqui na Unibra, que outras universidades não têm, seja ela pública ou privada. Qual a duração do curso de enfermagem, prof? A duração do curso de enfermagem aqui na Unibra são de 5 anos. Ele, no mínimo, né, ele pode cursar a faculdade dele em 5 anos. E os estágios obrigatórios? A Unibra, ela oferece os alunos chamam de estágio. A partir do 4º período, ele começa a vivência dele. Mas, na verdade, não é um estágio, são práticas. O estágio do aluno, que a gente chama de estágio curricular obrigatório, ele inicia no 9º período. Então, o aluno ele não tem mais aula teórica dentro da universidade, ele fica no hospital 400 horas no 9º período e 400 horas no 10º período. 410 no 9º e 400 horas no 10º. Então, esse estágio que é o estágio obrigatório. O 4º, 5º, 6º, 7º e o 8º período são práticas que a faculdade pode estar oferecendo dentro do campus dela ou a vivência na área hospitalar. A gente oferece tanto aqui dentro da faculdade, quanto a gente também encaminha o aluno para a área hospitalar para estar vivenciando essa prática dele desde o 4º período. E eles têm ansiedade para que chegue logo essa parte da prática? Ah, com certeza. Inclusive, eu acho que eu passei o domingo respondendo para os alunos do 5º período e explicando para eles. Por conta dessa pandemia, a Secretaria de Saúde, ela deu umas suspendidas nos estágios, nessa prática também, nessa vivência hospitalar, por conta do Covid, mas a gente, assim que for liberado, a gente vai estar encaminhando os alunos. Os alunos do 9º e do 10º período estão fazendo o estágio curricular obrigatório e os alunos do 4º ao 8º, alguns alunos já estão também vivenciando essa prática dentro aqui do campus. Professora, devido ao cenário que a gente se encontra, os alunos eles têm um preparo para esse tipo de situação aqui na Unibra? O profissional de enfermagem ele já tem que ter o preparo para estar vivenciando essas situações, porque a gente, além de estar estudando, a gente tem que estar praticando. E com essas práticas, a gente já tem que estar preparado para diversas situações, seja situações de emergência, situações do dia a dia, cirúrgica e situações de pandemia também. É uma obrigação, né, estar preparado para esse tipo de situação, né, que a gente está agora no momento. É obrigação do aluno procurar se especializar e estudar cada vez mais no que ele vai atuar. E agora falando um pouco sobre as áreas de atuação do enfermeiro. Eu estava fazendo o slide, ela disse, Giovana, tem pouco aí. Tem pouco, bote tudinho, professora, não vai caber. Vamos só falar sobre algumas, então pode ficar à vontade. Isso aí é o mínimo do mínimo. Giovana colocou aí o mínimo do mínimo. Hoje a gente tem mais de 30 áreas de atuação do enfermeiro. Pela resolução 581 de 2018 do Conselho Federal de Enfermagem, atualmente, eu fiz questão de olhar ontem, porque eu sabia que essa pergunta vinha. São mais de 59 áreas que a gente pode se especializar. Então, se você pega essa resolução, a 581/2018 do Conselho Federal de Enfermagem, vocês vão perceber que são 59 áreas. Dentro dessas áreas ainda tem subtópicos, sabe? Letra A, letra B, letra C. Então, dá mais de 70 especializações possíveis. De fato, enfermeiro geral, home care, pediatria, obstetrícia e do trabalho são as clássicas, né? São as que a gente mais realmente tem atuação. Mas hoje a gente tem vários campos, a área de enfermagem nuclear, a área de enfermagem estética, enfermagem dermatológica. Hoje tem uma área que está surgindo com grande força, que é a enfermagem forense. Então, são mais de 59 especializações. O que seria essa enfermagem forense? A enfermagem forense, Giovana, ela trabalha justamente na busca
por vestígios em relações de crimes. Por exemplo, o enfermeiro ele está no SAMU, dando plantão, e ele atende a uma mulher vítima de violência. E aí, nessa cena, no atendimento, ele não vai só prestar o atendimento de enfermagem, ele vai também buscar todo e qualquer vestígio de que ela foi violentada, preservar esses vestígios, porque eles serão utilizados possivelmente no processo criminal. Além de outras áreas de especialização também, principalmente violência psicológica, né, violência contra a criança. Então, é nisso que a enfermagem também está trabalhando. Nos Estados Unidos, essa é uma área já bem difundida. Aqui no Brasil, ela está realmente crescendo. A gente já tem até concursos que abriram com vaga para enfermeiro forense. A gente já tem sociedade no Brasil. E esse é um caminho que a enfermagem pode percorrer também. Professora, qual a disciplina que é o xodó dos alunos aqui na Unibra? Eles gostam mais das disciplinas práticas, né? Emergência, UTI, disciplina de cirúrgica, mais disciplinas práticas que eles conseguem vivenciar no dia a dia das práticas e da parte do estágio. É porque quando o aluno, muitos, é claro, não todos, vêm procurar estudar enfermagem, ele quer a prática, a vivência hospitalar. E João Vitor falou agora e explicou as diversas áreas de atuação. O enfermeiro ele não só atua na área prática, ele tem outras áreas de atuação que ele pode estar trabalhando e não só dentro da área hospitalar. E também na parte da pesquisa também, ele pode se aprofundar nessa área, né? Com certeza, ele pode ser um pesquisador nessa área, acabar a graduação dele, procurar fazer mestrado, doutorado, pós-doc e assim sucessivamente. Ele pode sim atuar na área da pesquisa. Qual a área que no momento ela é mais bem remunerada? Eu quero saber, porque eu sempre falar faço de essa remuneração pergunta, é um pouco complicado, porque como a gente vai discutir isso hoje aqui, como a gente não tem um salário fixo, um piso salarial, então pagar o enfermeiro hoje, a área de remuneração é bastante diversificada. Um hospital na mesma função paga de uma forma, outro hospital na mesma função paga outro valor. Então não existe uma área mais ou menos remunerada. Existe a escolha do profissional que vai estar atuando naquele hospital ou naquela função e a remuneração dele, pela qualificação dele. Mas vamos falar a verdade, né? A professora aqui, no caso, ela é enfermeira do trabalho, né? A enfermagem do trabalho, por exemplo, é uma das áreas que o profissional é mais bem remunerado de fato. A gente tem enfermagem do trabalho, a gente tem a enfermagem em nefrologia também, a enfermagem em oncologia. São áreas específicas que precisam de profissionais diferenciados. Vanuska já atuou na indústria como enfermeira do trabalho, sabe muito bem disso. E que acabam por ter a necessidade desse profissional diferenciado, pagando realmente um pouco mais. Mas isso é muito variável, gente. A gente tem muitos concursos da EBSER, por exemplo, concursos do Exército, concursos própria Prefeitura do Recife, que para enfermeiro de unidade básica de saúde, enfermeiro de PSF, que é uma das áreas que os nossos alunos gostam muito de ir, o salário gira em torno de 7, 8 mil reais. Então, tem essas variações, né, realmente, de áreas que o aluno escolher e de que maneira ele vai traçar a sua carreira também. Até porque o diferencial faz toda a diferença. O diferencial faz toda a diferença. Porque não adianta também fazer um concurso, aí passar no concurso e fica lá, estabilizado, sim, sem estudar mais, sem procurar se qualificar. Então, se ele faz o concurso, ele vai ter aquele salário. Destaque, né? Se ele for fazer um mestrado, o salário dele vai melhorar. Se ele for fazer um doutorado, o salário dele vai melhorar mais ainda. E assim vai. É muito difícil falar hoje qual é essa remuneração, quanto é essa remuneração. Mas isso vai depender do profissional. E quais os tipos de habilitação do enfermeiro? Em relação a bacharelado e licenciatura, né? Sim. Só tem bacharelado hoje. Licenciatura não tem mais curso de enfermagem dentro da área de licenciatura, não. Nós tínhamos a licenciatura, Giovana, até um tempo atrás, porque era exigido para abertura de cursos, para lecionar. Depois percebeu-se que não, a gente já paga muitas cadeiras de ensino, inclusive aqui na universidade a gente tem uma cadeira voltada só para isso. Essa mudança foi recente, professor? Há alguns poucos anos atrás, uns 10 anos, é mais ou menos recente, sabe? Mas a gente tem muitos enfermeiros que ainda se apresentam como enfermeiros bacharéis e licenciados. Hoje, a única necessidade de licenciatura para o enfermeiro é caso ele vá coordenar escolas técnicas, mas mesmo assim não precisa ser uma licenciatura em enfermagem, até porque esse curso ele é extinto, ele não existe mais, né?
pode ser uma pós-graduação na área em didática, de pedagogia, nessas áreas. Eu já fui coordenadora técnica, que chama, pedagógica do ensino técnico, e ele só exige uma pós-graduação na área pedagógica ou um mestrado. E aí, se você tem um mestrado ou uma pós-graduação, ele pode atuar, sim, como coordenador pedagógico. Entendi. E agora da atenção básica à UTI, que foi um tema que você pediu para eu colocar, o que a gente pode falar sobre? Então, Oi, professor, não fique tímido. Pode falar, fique à vontade. Vanushka adora falar, então eu gosto muito de ouvi-la também, por isso que eu sempre priorizo. Gente, esse tema da atenção básica à UTI é um tema muito importante porque ele perpassa todos os caminhos da enfermagem, né? Como eu falei, a atenção básica é hoje um dos grandes campos onde a gente acolhe, recebe muitos profissionais. Na verdade, hoje a atenção básica no Brasil, ela é protagonizada, ela é gerida pelo enfermeiro, né? Toda unidade básica de saúde da família tem que ter obrigatoriamente um profissional enfermeiro e sua equipe técnica também. Então nós temos hoje o enfermeiro como sendo o líder da atenção básica, o líder das comunidades. Então é um enfermeiro que conhece todas as casas, conhece todos os familiares, conhece todos os problemas sociais. E de fato o enfermeiro na atenção básica consegue ter uma autonomia gigantesca, né? Os meninos às vezes no curso, no início do curso, quando eu dei uma vez semiologia aqui na faculdade, ficavam perguntando: professor, a gente pode prescrever medicamentos, a gente pode solicitar exames, a gente quer viver isso, para onde é que eu vou? É o enfermeiro que faz esse acompanhamento, assim como nas doenças relacionadas à mulher, né, as doenças sexualmente transmissíveis, aquelas doenças comuns, candidíase e aquelas coisas que acontecem em toda mulher. O processo de pré-natal, então todo pré-natal de baixo risco, hoje na atenção básica é feito pelo enfermeiro, então ele solicita todos os exames necessários para o acompanhamento, ultrassom morfológica, faz esse acompanhamento, prescreve ácido fólico, sulfato ferroso, assim como outros programas, então tuberculose, hanseníase, são inúmeras as áreas de atuação. Professor, essa é uma cadeira, uma área de especialização que ele pode buscar? Ele só pode estar atuando e coordenando esse PSF se ele tem uma especialização, se ele é especialista na área. O aluno que ele acaba a graduação hoje, ele não pode assumir um PSF. Ele tem que ter a especialização na área para estar atuando dentro, como a da UTI também. Não pode ser um aluno que acabou a graduação e assumir uma UTI. João Vitor pode falar melhor sobre essa área da UTI, porque é a área que ele atua hoje, mas o aluno ele tem que ter essa especialização para ele poder estar atuando. Existe uma necessidade muito grande do profissional ser muito bom nisso, né? Eu acabei de falar que a gente vai prescrever, vai solicitar exames, vai acompanhar e ser responsável. A gente tem que lidar com pessoas o tempo todo, né, professor? Tem que ter um jogo de cintura diferente, tem que ter uma conversa diferente. E tem que saber resolver problema. O enfermeiro, por exemplo, da atenção básica tem que ser muito bom, né, em resolver problema. Ele vai tomar conta, ele vai receber uma família em que ele vai ter uma criança desnutrida, um casal com infecção sexualmente transmissível, um idoso com uma doença transmissível como, por exemplo, tuberculose, e ele vai resolver todos aqueles problemas. Então, de fato, tem que ser um enfermeiro especializado. Hoje, as unidades básicas, as prefeituras, eles solicitam a especialização realmente em saúde da família, ou em saúde pública, ou em saúde coletiva, a depender da exigência da prefeitura, mas é importante que essa especialização, ela seja dada para o aluno, ele tem essa especialização porque ele consegue assim resolver os problemas. Na graduação, eles já vivenciam sim a unidade básica de saúde. Eles têm várias cadeiras segmentadas. Então, por exemplo, eles vão atender criança na unidade. Então, eles pagam uma cadeira de saúde da criança. Eles vão atender mulher, eles pagam uma cadeira de saúde da mulher. Pagam também as cadeiras de saúde coletiva, saúde da família, e no 9º período eles fazem o estágio só na atenção básica. Então eles passam 410 horas, 400 horas na atenção básica, vivenciando aquilo que o enfermeiro vai fazer na sua prática. Os últimos estágios, o último ano da graduação é um definidor de águas. 9º período ele está na atenção básica. É onde eu perco muita gente boa para a atenção básica, mas eu fico feliz. E no 10º é quando eles seguem para a área hospitalar, que muita gente vem para terapia intensiva, que é a área que eu mais gosto. E a questão da UTI? A UTI, com esse boom da pandemia, vocês perceberam, a sociedade percebeu de maneira geral que a gente precisou abrir muitos leitos, né? Então, abriu leito em hospital de campanha, os hospitais particulares aumentaram a quantidade de UTIs, então faltou recursos humanos para essa área.
Hoje, por conta da pandemia, exceções foram abertas. Enfermeiros sem especialização tiveram que ser contratados, mas porque a gente está vivendo uma pandemia. Sim, por conta do cenário atual. Por conta do cenário atual. Entretanto, em tempos normais, é exigido desse profissional a especialização em terapia intensiva. Inclusive, para coordenar a UTI, só pode ser coordenador se tiver especialização em terapia intensiva. E a UTI é aquilo, né? É um grande e pequeno hospital. São 10 leitos, na maioria das vezes, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Eu sou de terapia intensiva e já vivi situações do leito 1 tá numa parada cardíaca, o leito 2 está sendo entubado, o leito 3 está passando por um processo cirúrgico, tudo ao mesmo tempo. Então imagine-se nessa situação. Não me imagino não, professor, muito obrigado. Não tenho cabeça para isso, imagina só. O enfermeiro de UTI precisa, de fato, também ter uma cabeça muito boa. Entendi. Então precisa ter um preparo psicológico todo para essa situação. Como você se viu nesse cenário atual, tendo que lidar com tudo isso e estando... Você é o papel principal ali. Ali é você. Qual foi o sentimento? Giovana, nesse período tão crítico que a gente viveu, eu vivi momentos muito bons e momentos muito ruins. Momentos muito bons porque eu sou da terapia intensiva pediátrica, eu lido com crianças. Muita gente, né, Vanuska mesmo disse que não trabalha de jeito nenhum com criança. Muita gente também tem esse receio, de fato. É muito ruim ver uma criança morrendo, mas é muito gratificante você ver uma criança tendo realmente sua recuperação garantida. Então isso é extremamente positivo. Então, assim, eu vivi momentos de intensa alegria em que a gente comemora no grupo do WhatsApp da UTI, de madrugada, uma criança que conseguiu não ser entubada, por exemplo, sabe? A gente comemora a alta, a gente faz festa de aniversário, a gente tava com uma criança que completou 1 ano agora recentemente na UTI, nós fizemos uma festa para ela. Teve Covid, superou a Covid, sabe? E infelizmente acontece em momentos tristes, mas é algo que me beneficia na terapia intensiva pediátrica nesse momento de Covid. Nós tivemos poucas mortes comparado ao paciente adulto. Eu tenho colegas que trabalham em terapia intensiva adulto e o relato era que por dia, a depender da UTI, aconteciam 5, 6 mortes. Então lidar com isso é muito difícil. Querendo ou não, a gente se sente muitas vezes incompetente, a gente se sente às vezes incapaz, sabe? Porque a gente ainda tem isso, né, Van? De lidar com a morte e achar que a morte é nossa inimiga. A gente não quer perder o paciente de maneira nenhuma. A gente entende que o paciente é o amor de alguém, que o paciente tem uma família, sabe? Então a gente dá o nosso máximo, muitas vezes fazendo milagre, né? Levando em consideração o sistema de saúde pública, principalmente, que falta muita coisa. Eu já fui do meu bolso, já estava de plantão, a gente tinha que dar alta para uma criança, por exemplo, e o hospital não tinha a medicação para casa. A mãe não tinha condição. Eu não ia manter uma criança internada, eu e a médica dividimos, eu fui na farmácia, no plantão mesmo, comprei o remédio, dei para ela, ela foi para casa. Então, assim, é isso, ser enfermeiro é isso, né? Eu acho que a gente que escolheu essa profissão e que a profissão nos escolheu, a gente fala com muito orgulho, porque, de fato, mudar a vida das pessoas é muito importante. Professora, pode acrescentar, viu? Eu não quero não acrescentar, não. Eu escolhi trabalhar com prevenção e promoção à saúde. É complicado, como o João Vitor falou, lidar com a morte, você cuidar também, você se dedicar àquele paciente e no outro dia você saber que aquele paciente vai fazer falta para a família dele. É um paciente que você não conseguiu recuperar. É meio complicado. E aí eu escolhi trabalhar com prevenção e promoção. Essa área de saúde do trabalhador é um pouco diferente da área assistencial, que também lida com pacientes enfermos, que a gente chama com pacientes doentes, mas pacientes sem ser paciente grave. A gente trabalha mesmo prevenindo o adoecimento daquele paciente, então é mais gratificante para mim. O pré, né? É a questão do pré. E às vezes as pessoas até, você nunca trabalhou em hospital? Não, em hospital não, mas eu já trabalhei com saúde. Eu já trabalhei em hospital, mas dando treinamento com prevenção e adoecimento do trabalhador, não com o paciente em si. Mas foi uma escolha sua, né? Isso? Com certeza, uma escolha minha. Que não se arrepende pelo visto. Foram as oportunidades que a graduação acabou me trazendo ao longo da graduação. Eu fiz estágio extracurricular na Unilever e esse estágio me fez me apaixonar pela área de saúde do trabalhador. E aí eu emendei na área de saúde do trabalhador, fiquei trabalhando até 2013, que foi quando eu ingressei aqui na Unibra e entrei na área da docência, mas sempre fiquei na área da saúde do trabalhador e na área também comercial, que era a área de propaganda, que era a área médica e propaganda.
Agora vamos ver as perguntinhas que os nossos alunos mandaram. Gleice, tem pergunta por aí? Já temos a pergunta de Patrícia. De que forma o enfermeiro se destacou na pandemia? Essa até eu posso responder de várias formas. Acho que foi o destaque total. Bom, Patrícia, né? Patrícia, o enfermeiro ele se destacou em várias frentes, né? A gente é protagonista em tudo que a gente se propõe a fazer e eu falo isso com muito orgulho. Nós tivemos inicialmente, né, com o começo da pandemia, um grande protagonismo nas unidades de terapia intensiva, nas unidades de internação. Né? Nós nos preparamos, nós treinamos nossas equipes quanto à biossegurança, por exemplo, e a gente se destacou muito nesse aspecto. E depois, com o advento das vacinas, nós tivemos aí a enfermagem carregando a vacinação nas costas, né, no país. Então a gente pôde ver vários exemplos nas grandes mídias, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, vacinando pessoas nos diversos lugares no Brasil, passando por dentro de rios, subindo em costas. Então a enfermagem ela se destacou nessas duas grandes vertentes. E também, obviamente, no processo de planejamento, né? Hoje a gente tem grandes enfermeiros à frente do processo de gestão da pandemia. No início da pandemia nós tivemos o Wanderson, que era um enfermeiro que sempre aparecia nas áreas de epidemiologia dando entrevistas. Foi ele que traçou as estratégias iniciais no Brasil, né? E atualmente, por exemplo, nós temos uma enfermeira coordenando toda a campanha de vacinação do estado aqui, que é a professora Ana Catarina, e ela é enfermeira. Então, toda a estratégia de vacinação do estado de Pernambuco, em mais de 180 municípios, é traçado por uma enfermeira. Show de bola. A próxima pergunta é de Larissa. O enfermeiro pode transcrever medicações? Eita, João Vitor até respondeu essa pergunta aí no início. Ele pode sim, em algumas ocasiões, conforme João Vitor fez o comentário, né? Nos casos, na atenção básica, o enfermeiro pode sim, na verdade ele faz isso de forma efetiva. Nós temos hoje protocolos do Ministério da Saúde para a saúde da criança, para a saúde da mulher, para hipertenso, diabético, para pacientes com hanseníase, tuberculose, sífilis, né? Então, todo esse processo, sim, o enfermeiro pode transcrever, fazendo a avaliação correta do paciente, verificando se aquele medicamento, de fato, tem indicação, se o paciente, de fato, precisa, e acompanhando todo o processo de recuperação dele. Então, sim, se você quer ser uma enfermeira que passa remédio, a atenção básica é uma área que você vai conseguir. Pronto, fica aí a dica para você. E como a enfermagem ela construiu o seu protagonismo no Brasil e no mundo, né? Eu estudei um pouco para fazer, até lembro, para indicar um livro, e estava falando sobre a Ana Nery e tal, sobre toda essa história. Fala um pouquinho sobre, professor. Eu acredito que a enfermagem ela não virou só protagonista agora, ela criou visibilidade agora. O enfermeiro ele sempre foi protagonista em tudo que ele faz. Porque a parte hospitalar, vocês já viram greve da área da enfermagem? Não, porque se o enfermeiro parar hoje, o hospital para. A gente vê os médicos fazendo greve, mas a gente não vê os enfermeiros fazendo greve. Verdade. Porque se o enfermeiro parar hoje, eu acho que ele faz parte da maior parte do coração da área hospitalar ali. Se ele para hoje de trabalhar, não funciona mais aquele local que ele trabalha. Então, essa visibilidade só veio agora. Mas o protagonismo foi desde a época de Florence, de Ana Nery. Isso a gente já era protagonista há muito tempo. Infelizmente, a visibilidade só chegou agora. Professor? Pois é, eu concordo totalmente com Vanuska. A enfermagem é a força de trabalho de qualquer serviço. Hoje, qualquer hospital tem 70% do seu quadro de profissionais de enfermagem, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares. E como o Van falou também, o protagonismo ele ficou evidente, obviamente, agora no período de pandemia, mas a gente já era protagonista há muito tempo. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente não tem muitas doenças imunopreveníveis, né, preveníveis por vacinação. E quem vem vacinando a população no Brasil, por exemplo, somos nós, somos a enfermagem. Então a gente tem uma responsabilidade direta por doenças que não existem mais, como a varíola, o sarampo diminuiu bruscamente nos últimos anos, né? O pólio, a poliomielite. Além do mais, se a gente parar para pensar hoje, o Brasil ele tem uma baixa taxa de mortalidade infantil, morrem poucas crianças no Brasil. E isso é um resultado importantíssimo do trabalho do enfermeiro, fazendo o IDP, o processo de acompanhamento da criança na atenção básica.
Mas aí, se a gente quer coisa histórica, realmente, a gente fala, por exemplo, de Florence, né? Florence, lá na Guerra da Crimeia, quando ela chegou na guerra com o seu grupo de enfermeiras, ela conseguiu reduzir a transmissão de infecção para 2%. A mortalidade, 100 soldados estavam internados, depois que ela chegou, a mortalidade morriam 10. Então, assim, ela conseguiu reduzir mortalidade, ela conseguiu trazer realmente uma qualidade de vida muito grande. Tanto é que Florence é uma personagem na Inglaterra. Você vai na Inglaterra, tem um museu dedicado a Florence Nightingale, que é a nossa patrona da enfermagem. Ela recebeu inúmeras comendas de honra ao mérito, inclusive da realeza britânica. Então nós temos isso como, de fato, a nossa base do protagonismo. Mas grandes enfermeiras não faltaram, como você falou, Ana Nery, né? Nós temos Mary Secoli, que foi uma grande enfermeira que atuou na Jamaica. Mary, inclusive, venceu os preconceitos. Ela era negra e não pôde ir para a Guerra da Crimeia porque era negra. Foi a primeira, professor? Ela foi a primeira enfermeira negra? A primeira enfermeira negra de destaque, sim. E Mary, ela venceu o preconceito, ela curou a Jamaica da cólera praticamente, foi para o Panamá, prestou as mesmas atividades, lançou a estratégia, que na época era uma estratégia simples, que era de tratamento da água, de separação das pessoas para não ter cólera. E quando o sol não esmorece, né? A gente costuma dizer isso. É uma história muito linda, regada de mulheres batalhadoras e guerreiras, né? E como trilhar o caminho do enfermeiro, do aluno ao enfermeiro de sucesso? É um caminho fácil de se trilhar? Estou aqui com duas feras, né? Vai ser muito fácil de responder essa pergunta. Não foi fácil não, né, Van? Pelo menos para mim. Para mim também nunca foi fácil. E, inclusive, eu acho que é a dedicação ao estudo. O aluno hoje, ele se preocupa com coisas que não deveria estar se preocupando. Ele poderia estar se preocupando em estudar, em procurar o conhecimento. Então, se você tem um conhecimento, você vai conseguir tudo que você quer. Eu acho hoje que se o aluno, desde o início do primeiro período até o último período, ele procurar estudar, procurar se aprofundar no que ele está tendo de disciplina dentro daquelas diversas áreas que João Vitor citou agora que a gente oferece na graduação, ele será um profissional de sucesso. A gente tem alunos hoje de destaque aqui que eles iniciaram esse estudo desde o primeiro período. Eu tenho um aluno agora de 2020.2 que se formou agora no final do ano. Eu até postei no Instagram. Ele passou em primeiro lugar na prova da residência. E aí, por quê? Porque ele traçou isso desde o primeiro período, ele estudou, ele se dedicou, ele procurou mais, não só aquilo de sala de aula, não só aquilo que o professor tem para oferecer, mas além daquilo. E hoje ele é um dos nossos alunos de destaque, como outros alunos também que já vieram me procurar, e a gente começa a tratar estratégias para aquele aluno, após a graduação, ele se destacar. Isso vai depender do aluno, do que ele quer para a vida dele, de dedicação, de estudo. Eu acho que a coisa mais importante que existe hoje para traçar esse caminho de sucesso é o estudo, é a dedicação. Não só de dentro da sala de aula, mas além disso. Ele tem que procurar além da sala de aula. Professor? Eu concordo totalmente com Vanuska. A nossa vida como acadêmico, ela também não foi fácil. Muitas vezes o nosso aluno, ele para e diz, professor, mas eu trabalho, eu moro longe, eu pego ônibus. Nós também trabalhávamos enquanto a gente estudava. Vanuska... Inclusive, eu pagava minha faculdade com o meu trabalho. E eu sempre digo ao aluno, isso não é dificuldade para você estudar. Eu estudava indo do ônibus para o trabalho. E estudava. Eu estudava no meu final de semana, mas muitas vezes o aluno não quer abrir mão de ir à praia, o aluno não quer abrir mão de ir ao cinema, de namorar, para estudar. E isso é necessário. Você tem que abrir mão de algumas coisas enquanto está na graduação para depois conquistar mais coisas quando acaba a graduação. É um sacrifício, né? É um sacrifício. Trabalhar todo mundo precisa. E eu trabalhei para estudar. Eu peguei ônibus para ir para a faculdade. Eu me privei várias vezes de me divertir para me dedicar ao que eu escolhi para a minha vida. E hoje está super rica e bem-sucedida. Rica ainda não. Pois é, eu concordo totalmente com isso que Vanuska falou. Sabe, Giovana, no período da minha graduação, se você me perguntar o que aconteceu na televisão brasileira de 2009 a 2003, eu não lembro. Vai saber, porque... Eu não assisti grandes novelas, às vezes tá passando, quando passou, acho que Avenida Brasil, que foi nessa época, todo mundo, meu Deus, vou ver de novo. E eu fiquei perguntando, porque eu não sabia o que era. Eu não via televisão naquele período. Trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite... E
estudava realmente, como Vanuska falou, de ônibus em ônibus, no final de semana. Perdi muitos amigos, não sei se perdi, né, ou realmente foi livramento, né, porque não entendiam no final de semana eu não poder ir para a praia, não poder sair para uma balada, para uma festa, mas eu estava realmente me dedicando para o meu futuro. Você, antes de começar a entrevista, perguntou quantos anos eu tinha, né? E eu lhe falei, muita gente se surpreende com a minha idade, eu fico até feliz por isso, mas eu acho que não é nem por isso, é por ver muitas vezes o meu currículo, né? Saber que eu faço, por exemplo, doutorado e achar que eu sou tão novo, mas é resultado de uma abdicação. Foi uma escolha, né, professor? Escolhas, a nossa vida ela é feita de escolhas. Eu quis mudar a minha realidade, eu vim de uma família pobre do interior do estado e caso eu não tivesse escolhido a profissão, não tivesse escolhido me dedicar para o estudo, eu acredito que eu não tinha mudado a minha realidade. E a Unibra ela proporciona isso, né? Vanuska não falou, mas agora eu falo, um dos diferenciais do curso também é ter uma coordenadora como ela. Vanuska faz aconselhamento profissional. O que Vanuska faz com os alunos aqui da Unibra é sensacional. Se eu tivesse tido uma coordenadora como Vanuska na minha graduação, eu acho que hoje eu estaria num lugar muito mais alto. Porque ela responde o WhatsApp toda hora, ela responde e-mail, ela ajuda o aluno chega lá na baia dela perdido em relação a inúmeras coisas, ela orienta, ela traça o caminho. Então, assim, nós, professores, a coordenação, a faculdade, ela te dá a base para você construir a sua casa, para você construir o seu sucesso. Mas aí eu acredito que o único caminho, que é o caminho que nós, que ainda somos alunos, né, hoje em dia, traçamos, é o estudo, é estudar. Eu sempre digo ao aluno, nós somos, né, eu, os professores, o mediador da informação. Agora, quem busca o conhecimento é o aluno. Então, quem vai traçar o que ele vai ter para a vida dele, para o futuro dele, é somente ele. Se ele está satisfeito só com aquele emprego dele, com aquele salário, ok. Então é aquilo que ele escolheu para a vida dele. Mas se ele quer ser um profissional de destaque, se ele quer ter mais, ele vai ter que buscar. E a busca dele, eu acho que é só o estudo mesmo. E sobre a nota do nosso curso, do MEC? Isso eu quero parabenizar primeiro os alunos. Essa nota é totalmente dedicada aos alunos. Quando eu postei, alguns alunos não entendiam o que era essa nota. Essa nota aí é da faculdade porque a gente trabalhou para isso. Mas essa nota é dedicada ao aluno. Quem faz essa prova para ter essa nota é o aluno. Então, a nota 5 é a nota máxima. Às vezes o aluno me pergunta, só 5, Vanuska? Só 5 não, 5 é 10. A nota máxima, é a exato. nota máxima que a gente podia ter atingido. Então, esses 5 que a universidade conseguiu através do aluno, é mérito total do aluno, é mérito da dedicação do aluno, da dedicação dos professores, do que o professor também se dedicou na sala de aula para passar aquele conhecimento para o aluno, e o aluno chegar lá na prova e fazer a prova e obter essa nota. Foi assim, eu me emocionei na época, que eu me lembro que quando eu abri só as notas do aluno, a nota foi além da média nacional, então tirou a média antes de divulgar a nota geral, mas a nota do nosso aluno foi uma nota além da média nacional dos alunos que fizeram a prova. Então, parabéns totalmente para os alunos, eu fiquei muito feliz. E os alunos estão lhe aperreando mais uma vez aqui, ligando. Suas princesas, né? Que ela tem um jeito único de falar com os alunos e isso me chama muita atenção. Eu cheguei ela estava tendo um simpósio no Rosa Lopes e estava lotadíssimo. Coisa de tipo, ela abria as vagas hoje e amanhã. Inclusive, ela é blogueira também. Você vai no Instagram dela, ela tá dizendo que tá rolando curso, que tá rolando simpósio, tá rolando congresso. E é coisa de encher, lotar o Rosa Lopes em cima e embaixo, cheio de gente. Sabe, tá sentindo falta dessa aglomeração? Ah, eu tô sentindo muita falta, mas a gente sempre está se falando, como você mesmo falou, eu sempre respondo eles, a gente sempre se comunica. Então, a falta mesmo é dessa aproximação, de estar perto todo dia, de estar junto deles todo dia. Mas, se falar, a gente nunca deixou de se falar, não. Show. Gleice, agora temos os 5 motivos, né, para cursar enfermagem. A enfermagem é uma das áreas mais nobres do conhecimento humano. É o primeiro profissional a ter contato com o paciente para dar continuidade com o acompanhamento. Hoje eu vou te dar alguns motivos para cursar enfermagem aqui na Unibra. Laboratório de Simulação Realística. O curso ocupa o primeiro lugar geral segundo o MEC.
oportunidades de trabalho em vários segmentos, diversas áreas hospitalares de estágio. A área de enfermagem é fundamental e necessária. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e até a próxima! E é isso, demos aqui alguns motivos para cursar enfermagem. E aqui na Unibra eu acredito que tem um diferencial. Ele não vai ser qualquer um profissional, ele não vai ser igual os que já tem no mercado de trabalho. Ele vai conseguir ser diferente cursando enfermagem aqui na Unibra. Com certeza. Como o João Vitor falou, a gente tenta de todas as formas ajudar, direcionar, e a gente se dedica totalmente ao aluno aqui. Quando ele quer essa dedicação, é claro, o aluno que tem que buscar isso. Às vezes os alunos, mas eu não sabia, mas você não buscou. Então, o profissional em si, o aluno em si, ele que tem que buscar. Se ele busca, ele consegue. Então, se o aluno ele quer essa dedicação, ele se dispõe a se dedicar, basta ele buscar, que aqui a gente, por conta dessa visibilidade da mídia para o profissional de enfermagem, e hoje eu acho que é um dos cursos mais procurados para a graduação. Aqui na faculdade na universidade a gente já tem uma procura muito grande. Desde o início, quando eu estava aqui, eu acho que é uma das universidades aqui dentro do estado de Pernambuco que a procura é muito grande na área de enfermagem. Depois que houve esse boom da mídia, que a gente chama, para o profissional de enfermagem, tem crescido bastante. E a gente está precisando de profissional de enfermagem qualificado, que a gente não quer um profissional de enfermagem com diploma, a gente procura profissional de enfermagem qualificado. O profissional que o mercado busca hoje é um profissional qualificado, não é um profissional com diploma. Isso o mercado de trabalho está em carência de qualificação. Concordo totalmente, Ivan, com você. Eu sempre digo isso, a gente sempre trabalha isso com nossos alunos. Um diploma é mais um papel na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas têm esse diploma. Hoje a gente não vê claramente que não falta vaga para profissional de enfermagem. Não falta. Hoje eu garanto a você com toda certeza que todos os nossos hospitais do estado estão com alguma vaga para enfermeiro. Eu lhe garanto, sem medo nenhum de errar. Mas aí a gente se pergunta, mas Vitor, tem tanta gente se formando, por que tem vaga? Primeiro, exatamente. Porque, infelizmente, faltam profissionais qualificados. Então, muitas vezes, o profissional, enquanto aluno, ele está ali pensando que ele vai ter mais um diploma e aquele diploma vai fazer a diferença na vida dele. Aquele diploma ele não vai fazer a diferença na vida dele se ele não tiver agregado a qualificação e a uma boa graduação. Então, você fazer uma boa graduação faz toda a diferença. E boa graduação não é relacionada apenas à universidade, à infraestrutura, aos professores. É você se dedicar, você estudar para se adequar ao mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem vaga em hospitais de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Muitas vezes, eu digo isso porque eu já vivenciei, há alguns anos atrás a gente ia dobrar o número de leitos da nossa UTI e nós passamos praticamente um mês e meio sem conseguir fazer isso porque nenhum enfermeiro que chegava para fazer a seleção passava na prova. E a prova não estava difícil. Foi até o momento que nós decidimos baixar um pouquinho o nível para poder captar aquela pessoa que não tinha sido tão boa na prova, mas tinha um potencial para trabalhar aquele potencial. Mas mesmo assim naquela monitoração, sabe? A gente não vai te deixar sozinho, não. A gente tá aqui do teu lado. Então, infelizmente, hoje faltam grandes profissionais, bons profissionais, para atuar na linha de frente. Quando a gente fala do papel do enfermeiro, gente, imaginem-se vocês como sendo líderes de um setor. Nós enfermeiros somos líderes da nossa equipe de técnicos de enfermagem, nós somos líderes da questão de recursos materiais do setor, recursos físicos, problemas estruturais. Então hoje o que se pede muito para o mercado de trabalho é que o enfermeiro tenha o poder de decisão muito rápido, sabe? É aquilo, o problema aconteceu, você saber como resolver. Ou o problema nem aconteceu, porque você pensou antes. Gerenciamento de crise. Isso daí você não vai ter.
esse poder de decisão rápida se você não tem um conhecimento. Então, se falta conhecimento, falta poder de decisão. E a gente não está precisando daquele profissional que saiba fazer a prática, a gente está precisando do profissional com conhecimento. A gente está precisando do profissional que saiba decidir e que tenha o conhecimento daquela decisão. Porque para a enfermagem, o erro é fatal. Então, você não pode errar. Se você errar, você põe uma vida em risco. Ou até causa morte naquele paciente. Então, o poder de decisão é fatal. Então, você tem que saber decidir. Se você só vai conseguir saber decidir se você tem um conhecimento. E você só vai ter esse conhecimento se você buscar e se você adquirir e se dedicar a esse conhecimento. Ô, Vânia, muitas vezes o aluno fica, né? Professor, é tanta teoria, você fala tanto, você discute tanto, você traz tanta informação, a gente vai pra prática quando? É o que eu digo a eles. Minha gente, você puncionou uma veia uma vez, foi difícil. Você puncionou a segunda, já foi mais fácil. Na terceira, você já tá mais ou menos craque, sabendo fazer. Mas gerenciar pessoas, situações, momentos, crises, isso aí você tem que ter uma base de conhecimento muito grande. Saber fazer é fácil, mas por que você vai fazer? Quando você vai fazer? Qual a indicação? Isso é o que faz a diferenciação do enfermeiro para o técnico de enfermagem e de um bom enfermeiro para outros enfermeiros. A gente sabe muito bem disso. Então é aquilo. Pegar esse copo e colocar aqui é super simples, foi um ato mecânico. Mas por que eu vou fazer isso? Para quê? Qual é o objetivo? Se eu fizer, se der errado, o que é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou causar? Como é que eu vou resolver? E é isso que faz a diferença no mercado profissional, que hoje está cada vez mais exigente. Nós temos muita gente se formando e a gente precisa de muita gente boa também na prática, né? No dia a dia, na ponta. Professor, você falou sobre se preparar, mas hoje o mercado de trabalho, qual a área que ele sente mais carência em relação ao enfermeiro? É a área de UTI, eu acho. É a área assistencial, Giovana, é a área assistencial, né, Van? A área assistencial hoje é o grande problema da saúde pública no Brasil, porque a gente continua adoecendo, né? Nós somos as pessoas que temos plano de saúde, quem pode ter um plano de saúde, mas não vai no médico fazer uma consulta preventiva. A gente quer ter o plano para poder se internar, né? Cada vez mais a população está crescendo. Isso. Pois é, cada vez mais a população está crescendo. Então, cada vez mais nós temos idosos, cada vez mais a gente está se expondo. As crônicas estão aparecendo. E até um preconceito das pessoas de falar. Até meu padrasto sempre fala: não vou no médico não. Se eu for no médico, eu vou achar a doença. Não vou, é melhor ficar aqui porque eu tô tranquilo. O problema é que muitas vezes a gente pode achar a doença muito tarde. Exatamente. Indo no médico, fazendo a consulta de rotina preventivamente. A questão da prevenção, ela é mais benéfica do que você tratar um problema que Totalmente. já tá aí, né? Explodindo, né? Então, Giovana, hoje eu acho que, de fato, é a área assistencial. A gente está tendo muita evolução da enfermagem também no campo de pesquisa, né, nos mestrados, doutorados. Muitas empresas também, como Johnson & Johnson, essas grandes farmacêuticas, elas trabalham muito, buscando também bons profissionais para trabalhar no mercado. Vanuska é um exemplo que trabalhou para grandes farmacêuticas porque buscavam um profissional qualificado. Então, hoje eu acredito que... Foi difícil entrar na indústria farmacêutica porque eles querem vender o medicamento, né? Eles querem botar o medicamento em evidência, porque o medicamento para aquela patologia tem várias marcas. Mas por que você vai usar o daquela marca? Então, eles buscavam sempre profissionais na área de marketing, na área de administração, porque eles querem fazer a propaganda daquele medicamento. Então, quando eu fui fazer a primeira seleção, não, mas você é enfermeiro. Mas deixa eu fazer o teste, deixa eu fazer a seleção, deixa eu vender o produto para você, deixa eu participar, porque eu tenho os dois, eu sei vender e tenho a área técnica, eu vou saber explicar o seu produto tecnicamente e eu vou saber vender o seu produto. Pacote completo. Então assim, foi um pouco difícil no início, porque as indústrias, elas procuram esse profissional que tem um MBA em marketing, esse profissional que tem a área de vendas, entendeu? E eles às vezes não procuram, mas isso já quebrou esse tabu. Hoje o profissional que atua é um farmacêutico, é um enfermeiro, é um biólogo, é um biomédico, eles já estão procurando mais esses profissionais da área porque eles têm a parte técnica, eles sabem como explicar, como fazer essa parte técnica do produto, que o profissional que não estudou a área, né, técnica, ele só vai saber vender e fazer um marketing. Mas, Giovana, de forma direta, respondendo a sua pergunta, seu questionamento, hoje são as áreas de terapia intensiva, urgência e emergência, saúde pública e obstetrícia, são as áreas que mais abraçam profissionais de enfermagem de maneira geral. São áreas que quase nunca
falta vaga no mercado de trabalho. Eu acho que a obstetrícia também, a gente esqueceu de falar ela, os alunos amam aqui. Lênio, Às vezes eles chegam aqui... Sim, Lênio, eu conheço. Lênio. Aí eles chegam lá e vai fazer TCC, obstetrícia. Se você chegar na biblioteca hoje aí, só tem TCC de obstetrícia. E sobre a questão da área da carência, né, que o mercado de trabalho mais ele busca dos profissionais, por que eles não querem se especializar? Vocês que estão em sala de aula entendem o porquê não há essa atenção maior voltada para essas áreas? Porque fazer uma pós-graduação em UTI não é simplesmente ter uma especialização. A especialização é a dedicação, é o estudo. É você saber fazer uma prova, porque a gente não precisa só da parte prática, a gente precisa do conhecimento para aplicar a parte prática. E o profissional de saúde, às vezes, eles reclamam, eu não tenho tempo para estudar, eu estou trabalhando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É a parte do estudo mesmo, da dedicação do estudo, da dedicação da teoria. Eu acho que é importante a gente sempre pensar em planejamento de carreira, né, na nossa vida. Então você também não pode cessar áreas para seguir nossa carreira, áreas que sejam afins. Por exemplo, minha área é terapia intensiva e urgência e emergência em saúde da criança. Então é minha linha de pensamento. Se hoje você me oferecer um emprego pagando R$15.000 para ser um enfermeiro obstetra, eu não vou. Primeiro porque eu não tenho habilitação, segundo porque eu não sei. Não foi uma área que eu me dediquei. Então a gente tem que pensar também nisso, no futuro. O que eu quero ser como profissional, qual é a minha área de especialização, e a partir daí eu conseguir traçar o meu caminho, estudando e me especializando na área. O nome já diz, especialização. Você será um profissional especialista. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Vamos consultar fulano, que é um profissional especialista na área. E sobre piso salarial, por que ainda não tem um martelo cravado dizendo vai ganhar assim tanto? Aí, João Vitor, hoje de manhã conversando. Porque é um absurdo. Olhando assim, vocês são, né, profissionais e fica difícil entender o porquê ainda não aconteceu isso. Explica pra gente, professora. Eu vou deixar João Vitor falar, porque minha opinião é um pouco controversa, assim. As melhor pessoas nesse aspecto ela não fala. Eu acho que está faltando união, está faltando dedicação dos profissionais, está faltando mais a parte profissional do que a parte, vamos dizer assim, política em si, né? Bater o martelo em si. Eu acho que está faltando mais uma dedicação profissional. Bom, isso que Vanuska falou tem total razão. A enfermagem ela precisa ser unida, de fato, como toda e qualquer categoria profissional no Brasil, né? Ela precisa de união para poder ter ganhos. A gente tem recentemente, especificamente nesse ano, né, nesses últimos meses, o movimento do projeto de lei do PL 2564, que trata de dois aspectos super importantes para a realidade da enfermagem brasileira, que é o piso salarial e a definição da carga horária semanal. Hoje nós não temos, o nosso limite é 44 horas semanais, que é o regime da CLT, que é inviável para um profissional de saúde, né? Não é comparando o que a profissão A faz, o que a profissão B faz. Não, a nossa profissão ela é exaustiva. Dar um plantão noturno ou diurno é exaustivo. Muitas vezes você para almoçar às 5 horas da tarde. Muitas vezes você passa um dia, 12 horas sem conseguir ir no banheiro. Então, a gente está lidando também com exposição, né, a micro-organismos, a situações de insalubridade. Então, de fato, a gente precisa ter uma redução da nossa carga horária para que a gente consiga prestar uma assistência de qualidade. Eu já dei plantão muitas vezes, dando 24, 48 horas, que eu estava exausto. Então, é humanização, né, professor? Exato. Então, imagine, eu como humano ter que trabalhar como um robô. Imagine você estar doente e você confia a sua vida para mim, profissional, que para receber um pouco mais, tenho que trabalhar em 3 empregos. Tem técnicos de enfermagem que trabalham em 3 empregos, dão 36 horas. Imagina aí, você trabalhar 36 horas seguidas. No final dessas 36 horas, você não sabe mais nem quem é você. Então, a nossa redução de carga horária, é importante que isso fique claro para a sociedade, e o piso salarial vai trazer benefícios para a sociedade. O enfermeiro vai estar mais descansado, vai estar bem remunerado, vai trabalhar só em 1 ou no máximo 2 empregos, e aí vai conseguir prestar uma assistência efetiva. Qualidade de vida. Acontecem, Giovana, muitos erros relacionados a cansaço. Aquele profissional que ele é excelente no que ele faz e ele erra um medicamento e mata o paciente. Quando você vai buscar a origem do problema é porque ele estava 48 horas trabalhando. É porque ele tem um filho, quer dar uma educação boa para o filho, então precisa trabalhar
em 2, 3 empregos. Então, o PL ele vem justamente para isso, para dar dignidade à nossa categoria. Então, hoje a gente está num movimento político bom, né? A gente conseguiu aí que os conselhos federais, a sociedade nos abraçasse nesse aspecto, muito em virtude da pandemia. Então, infelizmente, a pandemia ela trouxe isso como um ganho. Então, se é para ver algo positivo disso, que é muito difícil, mas a gente pode extrair, que foi o fato da sociedade ter abraçado a nossa causa. Eu até dei uma palestra ontem para os profissionais do Hospital da Pessoa Idosa aqui do Recife, e eu comentei com eles. Quando sai uma notícia de PL do enfermeiro, de greve dos enfermeiros, a última que aconteceu, que teve uma carreata, eu fui olhar os comentários. E eu fiquei super impressionado porque todos os comentários da sociedade eram comentários positivos. E normalmente, quando acontece, principalmente nos serviços privados, essa carga horária ela é extrapolada, né? Ela chega em 44 horas semanais, facilmente. Vocês não vivem, realmente eu tô chocada. Assim, eu sabia que tinha uma carga horária extensa por conta de conhecer pessoas que trabalhavam na área, mas como isso já vem de muito tempo pra cá, acaba que a gente que de fora olha como se fosse normal. Como se fosse, não, eles já estão acostumados, tá no plantão. Mas na verdade não, né? Na verdade vocês estão na luta para que isso venha a mudar. De forma nenhuma, é extremamente cansativo. Eu lembro que uma vez eu saí aconteceram 2 situações específicas. Eu saí de 24 horas de plantão, plantões exaustivos, e eu de um sinal para o outro da Agamenon, eu não lembro quem foi que dirigiu. Eu não lembro, eu tive um apagão. E graças a Deus não aconteceu nada. Mas muitos colegas já se acidentaram pós-plantão. Outra vez eu dei 36 horas de plantão e dando aula à noite, eu cochilei dando aula. Eu cochilei em pé, fechei o olho para pensar e simplesmente tive um cochilo de 2, 3 segundos. Isso é o extremo do cansado, é o seu cérebro tá lutando contra você. Esse cochilo que eu dei na direção podia ter custado a minha vida e a vida de outras pessoas. E isso acontece na prática muitas vezes com o nosso paciente. Um erro custa caro, né? Então é isso que a gente quer, as 30 horas e o nosso piso salarial. Hoje o piso que está sendo proposto pelo projeto, pela emenda, esse PL ele vem alterar exatamente a nossa lei do exercício profissional, colocando nela o nosso piso e a nossa carga horária. A carga horária são 30 horas e o piso é R$ 7.135 para o enfermeiro. Desses, 70% para o técnico de enfermagem e 50% para o auxiliar de enfermagem. Professor, esse piso ele vai ser para o enfermeiro geral, para todos os enfermeiros? Todas as áreas de atuação da enfermagem. Onde existir enfermeiro, porque vai ser a lei do exercício profissional, vai ser a lei maior. Então, onde existir o trabalho do enfermeiro, contratado como enfermeiro ou como técnico ou como auxiliar, a empresa obrigatoriamente tem que pagar esse serviço. O mínimo, tá, né? gente? É o mínimo é o mesmo, mínimo. realmente. Esse é o piso mínimo. Então, se o enfermeiro hoje ele ganha 10 mil, é óbvio, porque já me perguntaram isso, por isso que eu estou esclarecendo. Ele não vai baixar para 7.100 e pouquinho. Ele vai continuar ganhando os 10 mil dele. Mas isso é o piso mínimo, é para aqueles profissionais que hoje ganham menos do que isso. Inclusive, isso é importante, essa discussão está sendo trabalhada, porque quando a gente fala, por exemplo, eu ganho 10 mil reais, mas muitas vezes você ganha 2 mil como salário base na tua carteira e 8 mil como gratificação. Os 8 mil não vão entrar para a tua aposentadoria, que é quando você vai precisar de mais gastos. O plano de saúde do idoso hoje é 2 mil reais. Então, essa é a lógica. Quando a gente estabelece um piso mínimo, a gente garante também uma aposentadoria tranquila, a gente garante uma aposentadoria digna. Afinal de contas, você trabalhou 30 anos para se aposentar. E aí, como é que você vai agora viver com um salário que não dá nem para você pagar seus remédios? E trabalhou passando por riscos, a insalubridade, como você bem destacou, exatamente. É algo, tô chocada, mas a gente vai em busca na luta para que isso venha acontecer, né? Estamos na luta, né? Até ontem a gente tinha quase 1 milhão de assinaturas. Esse projeto ele foi colocado em consulta pública, então qualquer pessoa pode votar. Você de casa, pegue seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo que um dia vai se beneficiar de um presentinho que você compre para ele, certo? Peça para ele votar. Então a gente já tem quase 1 milhão de assinaturas. Nós temos 76 deputados de 81 que já assinaram o requerimento de urgência, senadores, desculpa.
76 senadores que assinaram o requerimento de urgência. O que é isso? Eles pedem que a pauta seja votada o mais rapidamente possível. E quase todos os senadores já declararam apoio público à pauta. Muito bom, né? Ou o mínimo, né, como a professora bem destacou. E quais são as projeções futuras da enfermagem brasileira, no caso? Se esse projeto for aprovado... Só sucesso. Só sucesso. Se esse projeto for aprovado, que eu acredito que vai, por essa visibilidade que a enfermagem ganhou hoje, pela importância que o enfermeiro tem hoje, ele precisa desse salário, que é o mínimo, é um salário digno hoje para o profissional que está atuando na área. Eu acredito que essa projeção profissional, o futuro, né, do profissional de enfermagem brasileiro, depois dessa votação positiva, vai ser só de positividade, de ganhos. Eu também concordo com o Van. Acredito que a gente, tendo realmente a aprovação do PL, a gente vai ter, de fato, dignidade e qualidade de vida. Projeções de maneira geral, eu acredito que a enfermagem está crescendo em muitas áreas. Cada vez mais a saúde está se tornando multiprofissional. Então a própria sociedade está enxergando que a saúde não é só de um profissional. Então todos os profissionais dentro das suas áreas de atuação podem atuar, têm autonomia. A enfermagem ela vem crescendo em áreas importantes, como a área de enfermagem estética, né, abrindo seus consultórios na área de feridas. Né, hoje a gente tem vários colegas enfermeiros aqui no estado, Recife, né, cidades do interior, que são referências, que têm suas próprias clínicas, que fazem pré-natal, que fazem puericultura, que tratam de lesão, que tratam também na área de estética. Então eu acredito que as projeções são muito boas. Né, a saúde se tornando multiprofissional, a gente vai conseguir ter esse ganho. E agora vamos com nossa Gleice, saber se tem perguntinhas dos nossos alunos. Temos sim, de Fernanda. Toda unidade de saúde tem que fazer escala de pessoal de enfermagem? Sim. Sim, essa escala é feita justamente para não sobrecarregar o profissional. A escala é feita para a divisão do trabalho. Então, o enfermeiro ele ainda tem que fazer essa escala. Ele é o profissional responsável para fazer a escala. Um profissional de enfermagem, tanto técnico como auxiliares, é o enfermeiro que faz essa escala para fazer a divisão de trabalho e não sobrecarregar com a carga horária de trabalho os outros profissionais. Com essa PL aprovada, que vai ser, cremos assim, essa situação muda? Sim, porque se for aprovada a PL, vão ser 30 horas semanais, vai ter mais contratação também de profissionais da área de saúde. O mercado já vai ter uma área mais aberta para receber os alunos. Isso também vai ser positivamente na área de contratação, porque vamos precisar de mais profissionais para conseguir fechar a escala. Exatamente, existe um dimensionamento mínimo hoje, né? Porque senão a gente sabe que muitas vezes não é respeitado. Algumas empresas poderiam querer sobrecarregar a gente. Então existe dimensionamento mínimo, a escala ela é feita com base na gravidade dos pacientes. Por exemplo, na UTI, o enfermeiro ele pode ficar com no máximo 10 pacientes. Cada técnico de enfermagem pode ficar com no máximo 2 pacientes. E aí, a depender do setor, esse número muda, obviamente. Infelizmente hoje, Giovana, muitos hospitais e muitas clínicas, eles não cumprem essa escala. Às vezes eles sobrecarregam também os profissionais. Ao invés de eles ficarem com 20 leitos, eles ficam com 30. Com 10, eles ficam com 15 e assim sucessivamente. Por isso que a gente precisa se policiar, porque isso influencia diretamente na assistência. Eu não tenho olhos para 10 pacientes, já é difícil. Imagina para 15, imagina para 20. Então, muitas vezes os erros acontecem, os problemas acontecem porque a gente não consegue dar conta de trabalhar tudo aquilo. Então, sim, a escala ela existe, é feita pelo profissional responsável técnico do hospital. E vale a lembrança, né? Se você, como RT, não faz uma escala adequada, é você que responde junto ao Corém, junto ao COFEM. Então, o ideal, de fato, é ter a escala. E isso, quando você fala assim, é preciso ter, e quando eles não cumprem, gera diretamente uma situação delicada para vocês como profissional, né? Por ter o excesso, por ter que lidar com tudo isso. Exatamente. Se você pega uma emergência sobrecarregada, grandes hospitais aqui do estado, Otávio de Freitas, HR, que o número de pacientes é gigantesco, tem pacientes que daqui que o profissional chegue nele, demora 2, 3 horas, mas não demorou 2, 3 horas porque ele estava parado.
fazendo nada. Não, porque ele estava em outros. Então, acaba tendo muitos problemas para a equipe fica super tensa, né, porque está trabalhando com realmente sobrecarga, e também para os próprios pacientes, né, que não vão receber um cuidado digno. E até, professor, quando você fala assim, eu me vem a lembrança de que eu, quando criança, ia muito na UPA, ficava doente, ia na UPA, e geralmente tinha uma certa demora. Essa questão também pode ser por conta da falta da questão da carga horária. Vanushka, ela quando criança ia pra UPA. A gente começou a trabalhar na UPA. Ela não pode falar isso não, né? Não, aqui. posso dar desculpa, gente. É verdade, Giovana, isso acontece realmente, principalmente nas emergências. Infelizmente, as emergências são quem mais sofrem pelo excesso de pacientes, porque a emergência é porta aberta. Vai chegando, vai chegando. E aí, muitas vezes, o profissional, ele é humano, ele não consegue dar conta. E você não pode fazer um procedimento de qualquer jeito, né? Você tá parado naquele paciente, você tem que tratar ele com dignidade. Dar atenção e tudo mais é uma pessoa, não E uma exige vida. tempo. Exatamente. Né? Exige tempo. Então, se eu paro para cuidar dignamente de uma pessoa, tem alguém que está esperando. E normalmente essa pessoa que está esperando, ela não está entendendo, não. Ela quer bater em você quando você chega lá, muitas vezes. Eu já vi casos, realmente, é delicado. Vocês são super-heróis, realmente. Gleice? Segundo o MEC, qual a nota do curso de enfermagem da Unibra? Já A gente respondeu a Anne. nota máxima da gente aqui na Unibra. Graças aos alunos, 5. E aos professores também, feito eu já agradecer a todo mundo na época. Os professores fazem parte disso, mas eu acho que o papel principal é do aluno, pela dedicação, né, pelo entusiasmo e pela disponibilidade também de estudar e fazer a prova. Mais do que nunca, agora a enfermagem se tornou primordial. Sempre foi. Agora criou visibilidade, mas a enfermagem sempre foi primordial para o cuidado do indivíduo. Show, agora a gente vai passar um indica pra vocês, que é mostrando um videozinho que a gente preparou, indicando um filme maravilhoso. Solta aí, Gleice. Sair da zona de conforto é essencial e renovador. Ir ao encontro da realização dos seus sonhos é uma prioridade. Com vocês, Pat Adams. O filme conta a história real de um médico irreverente e que decidiu inovar no tratamento de seus pacientes. O Dr. Adams foi um dos pioneiros a afirmar que profissionais da saúde não deveriam apenas tratar as doenças, mas as pessoas. Pois é, e isso nos lembra que a saúde não lida apenas com o físico, e sim com o que há de mais complexo no ser humano, como a alma, a emoção e a mente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Um filme maravilhoso, que eu sou suspeita a falar que eu nem chorei. Geralmente eu não choro com filme, mas esse me tocou bastante, é incrível. Tem vários, né? Vários vídeos que a gente passa, principalmente para os alunos. Eu leciono em outra instituição a cadeira de cuidados paliativos, e aí eu passo aquele filme Como Eu Era Antes de Você. E aí todo mundo fica, um filme de romance, professor. Eu disse, não, é um filme com outro olhar. E aí normalmente quando os alunos olham, aí, não, professor, eu já assisti, eu não vou chorar não. Quando eu olho no final, eu ligo a luz bem rápido, quando acaba o filme, tá todo mundo, isso que foi, minha gente? Caiu um cisco coletivo no olho de todo mundo, Então é para mostrar de fato a realidade. Muitas vezes o aluno ele não se enxerga nas situações do dia a dia, e filmes como esse de Pat Adams traz exatamente essa realidade, né? E trabalhar a saúde de uma maneira diferenciada, como a enfermagem consegue. Recentemente a gente até teve exemplos, não sei se vocês viram, aquela enfermeira no Rio de Janeiro que colocou uma luva, né, com água morna. Ela pegou 2 luvas, encheu de água morna, fez um nó nelas e colocou a mão do paciente entre as luvas, né? E aí os relatos dos pacientes posteriores, né, após a alta, quando acordavam da sedação, é que eles sentiam como se alguém estivesse pegando na mão deles, e aquilo dava conforto. Linda, né? E veja, uma estratégia boba, né, que a gente consegue fazer com a luva e com água quente, com água morna, né? E a enfermagem percebeu isso. E aqui eu trouxe os livros que a professora quer indicar para vocês. Fica à vontade, professora. Eu fico com vergonha, não. Eu vou falar do primeiro, O Poder do Hábito, né? O Poder do Hábito é um livro muito interessante, é um livro que eu li, né, que mudou minha carreira em vários aspectos e tenta ser mudada, porque como o próprio livro já disse, é o poder do hábito. É você manter a constância naquilo que você se propõe a fazer, né? É você
entender tuas fragilidades, entender onde você precisa e pode melhorar e trabalhar em cima disso de maneira constante. Não adianta ter repentes. Eu quero mudar minha vida. É igual quando às vezes a gente quer ir pra academia, né? Surta, enlouquece, porque uma roupa não deu no final de semana. Com isso, eu não conto meu testemunho. Aí vai na segunda-feira pra academia, todo motivado. Na terça, quando fica todo dolorido, desiste. E aí depois fica reclamando porque não consegue ter resultado. Hoje, gente, resultado é constância. Na nossa área, na nossa área de formação, a gente precisa de estudo e manter o estudo constante. Às vezes justamente Às isso. vezes o aluno chega para mim e diz, eu não entendi o que o professor falou. Você estudou, eu li o slide. Não, ler o slide é o mínimo do mínimo. Na época que eu estudava não tinha slide e a gente tinha que estudar pelo livro. E hoje o aluno ele não tem o hábito de ler um livro, ele não tem o hábito de ir na biblioteca e estudar, pegar o livro e ler o livro. Ele quer a facilidade que o dia a dia, né, também cobra isso da gente, facilidade. Mas essa facilidade às vezes dificulta o profissionalismo da gente. Então, ler faz bem, ler requer o conhecimento para você e para ajudar as outras pessoas também. A gente não, às vezes o ser humano ele é hábito também, ele só lê o que ele gosta, ele só lê o que faz com que ele se sinta bem. E ler outras coisas também é importante. Nos tira da nossa zona de conforto e faz a gente pensar diferente, né? Tanto é que quando, Vanuska, a gente conversou para a indicação dos livros, eu disse, eu não vou indicar livro didático, não, vou livro da graduação. Vou trazer livros que mudem realmente, tirem a gente da zona de conforto. Quando a gente se acomoda muito naquilo, a gente se estagna, a gente estaciona, a gente está acomodado. Por isso que eu sempre digo para o meu aluno, seja incomodado com o seu salário, seja incomodado com o seu trabalho, seja incomodado com a sua qualidade de vida, com aquilo que não te faz bem. Porque a partir do momento que você enxerga que isso não está mais te fazendo bem, você vai tentar mudar, né? Se acomodar, ficar na zona de conforto é a pior coisa. É legal, como o próprio nome já diz, é zona de conforto, mas muitas vezes a zona de conforto não te faz crescer. Não acontece nada de interessante na zona de conforto. Nada. Né? É bom viver no risco, né? Um frio na barriga, né? A gente tá sempre preparado para qualquer coisa. O outro livro é o Seja Foda, né? É um best-seller, é um livro de Caio Carneiro. O título ele é bem impactante, né? Quando a gente lê Seja Foda. E esse livro é um livro que trabalha muito a autoestima, certo? Ele foi é um livro que a gente acredita que é um livro que não traz conteúdo edificante, mas muito pelo contrário, ele tem uma pegada muito boa para negócios, então ele faz com que você se enxergue e se torne um profissional diferenciado, né? Ele mostra que é você e só você que pode modificar a sua carreira. Não tem outra pessoa. Ele pede para você deixar de se vitimizar muitas vezes e se tornar protagonista da sua vida. Então ele fala que existe muita gente medíocre, né? E as pessoas quando escutam essa palavra se sentem muito inferiorizadas, mas não se sinta não. A palavra medíocre vem de média. O que ele quer dizer? Tem muita gente que está ali no 7, na média, que é aquela pessoa que serve para aquilo, mas que não que você pensa em dar uma possibilidade de carreira para ela, mas ela não chega, sabe? É aquela pessoa que é boa em abrir e fechar uma porta, é aquela pessoa que é boa em apertar um botão, é aquela pessoa que é boa naquilo, mas será que é só isso que você precisa para crescer? É a questão do ordinário e do extraordinário, né? Exatamente, o livro traz exatamente isso, seja foda, seja muito bom, mas você não precisa ser bom pensando em ser melhor do que Vanuska, melhor do que você não, é ser melhor do que você diariamente. Se você é melhor do que você foi ontem, com certeza os resultados vão acontecer, com certeza, não tem outro caminho não. Né? A gente às vezes pensa que o mercado de trabalho é só uma competição. Não é só uma competição. A competição existe e até muitas vezes ela é sadia, né? Porque acaba tirando a gente da zona de conforto, né? A concorrência tira a gente da zona de conforto. E a competição não é passar por cima, né? A competição é ser competitivo com você mesmo. De cada dia ser melhor do que você foi ontem. A competição que a gente está falando aqui não é a competição de eu vou passar por cima de Giovana para conseguir aquilo, não. Se você for melhor a cada dia, você vai passar na frente de Giovana naturalmente. Pisar sem precisar, né? Maltratar. É toda uma questão de ética, né? Quando eu era criança, minha avó dizia aquelas coisas de vó, né? Nunca faça das costas dos outros escada, né? Nunca use das pessoas para crescer. Então a gente tem que ter esse posicionamento sempre. Quem cresce é a gente, quem sobe são nossas pernas. Então o livro ele traz justamente isso, para você sair da média e ser foda.
Muito bom, professor. E agora temos o B Agenda. Vocês têm algum aviso para deixar para os alunos? Questão de meetings, simpósios, alguma coisa desse tipo? A gente tem um simpósio, eu já gravei o vídeo, tá lá. Eu vi seu vídeo. Tá viu? lá no Insta. E, infelizmente, eu não estou podendo ir nas salas de aula para informar de simpósio para os alunos, dos cursos, mas está tudo lá no Instagram. Quem tiver interesse de participar, é só comprar pelo link na minha bio ou vir aqui pessoalmente na Unibre e pagar no Uberbank. Quem tiver interessado de apresentar trabalho, também me procurar, que a gente conversa e a gente orienta. Faltam poucas vagas, falta um pouquinho para acabar, porque está reduzido por conta da pandemia. Então, a gente tem número restrito de vagas, mas está quase acabando, viu, Giovana? Como sempre, né? Tá sempre quase acabando. Sempre vem Os dar um nossos alunos aviso. sempre deixam para a última hora e depois começam a perturbar a vida dela, pedindo para arrumar vaga. Aí é uma agonia. Vanushka, pelo amor de Deus, arrume uma vaga para mim. Então, gente, se você não se inscrever logo, vai perder. Eu sempre brinco com eles, mas a gente não tem dinheiro, mas eu já abro desde fevereiro, tá aberto, para eles irem guardando dinheiro para poder comprar o simpósio. Sem O simpósio, desculpa. eu sempre digo ao aluno, eu até gravei outro vídeo que vai aí ser postado para vocês verem. Blogueira, né? Total. Blogueira Mas total. o simpósio não é só para o aluno ter aquelas horas de atividade complementar, isso vai acrescentar na vida e no currículo do aluno. Então, se eu pego aqui um profissional, é a primeira coisa que eu olho quando eu vou contratar o professor, é o currículo dele. É a primeira impressão, porque a pessoa não lhe conhece. A pessoa ela só vai lhe ver pelo currículo. Então, por causa do seu currículo, que ela vai lhe chamar para fazer a seleção e concorrer à vaga. Então, é importante você ter um currículo cheio de conhecimento científico, conhecimento de atividades que você possa estar participando dentro da faculdade. Porque quando eu pegar seu currículo, eu vou ver que você é uma pessoa que sempre está atenta e se atualizando. E vale destacar que Vanushka é muito preocupada com isso, é um elogio realmente que eu faço, ao fato de que, se você olha a programação de cursos de extensão que ela propõe para os 3 cursos que ela coordena, né, a gente está falando especificamente de enfermagem, você tem diversas áreas de atuação. Então, professora, eu só gosto mais de saúde pública. Olha lá que tem curso da área de saúde pública, eu gosto de hospital. Sempre tem algum curso relacionado para atender à a enfermagem. toda a necessidade do aluno, independente da área que ele queira. Exatamente. A gente tá chegando ao fim do nosso programa. E eu quero agradecer a presença de vocês. Eu deixo aqui um espaço para vocês se despedirem da galera. Fiquem à vontade. Eu vou deixar João Vitor se despedir, porque ele gosta de falar e eu já falo muito. Mas eu estou aqui sempre para vocês sabem disso. Qualquer coisa vocês podem falar direto no meu WhatsApp. Eu vim pessoalmente, que eu vou estar aqui todo dia para atender e receber vocês. Aperrei menos ela, a bichinha. Às vezes a gente quer falar com ela, ligar, não consegue, mandar uma mensagem importante, urgente, e tá lá vocês aperreando. Brincadeira, Vanushka é uma pessoa disponível. Eu não sei como Vanushka consegue dar conta desse WhatsApp dela, mas ela faz tudo isso com muito carinho, realmente, para modificar a realidade de vocês, príncipes e princesas dela. Agradeço demais o convite de Giovana, de Vanushka, estar aqui discutindo hoje a enfermagem. Foi muito prazeroso, eu falo da enfermagem com muito prazer, porque a enfermagem mudou minha vida, né? O estudo mudou minha realidade, e da mesma forma que mudou a minha, que mudou a de Vanushka, pode mudar e vai mudar a de vocês. E o segredo não é outro, é estudar, e para isso vocês têm todas as ferramentas, com infraestrutura muito boa, com corpo docente muito bom e com a coordenação excelente, tá bom, gente? Então, estudem, foco. Show, obrigado, Só pela essa gente. babação dele, o emprego dele está garantido para 2021.2. Tá vendo? Já garantiu o meu, a gente tem que ser Já esperto. garantiu. Eu agradeço a presença de vocês. Eu quero agradecer também a Gleice. Muito obrigado, minha querida. Obrigada a todos os professores também. E é isso aí, eu te aguardo na próxima sexta-feira também. Rodrigo também vai estar de volta para você que tá morrendo de saudade dele. Quinta-feira tem Momento Nibra, então fica ligado. Um grande beijo e até a próxima. Teve com outras pessoas.